Museu da URGS, presente há 30 anos na história da universidade, utiliza processos inovadores para facilitar a interação entre o público e a exposição. Ao adaptar temas complexos a uma linguagem mais acessível, se destaca por seu caráter educativo e interdisciplinar. O Museu da URGS ele foi criado em 1984 e já na sua proposta inicial já era uma proposta bem inovadora. Trabalhava com essa multiplicidade de áreas de conhecimento e congregava todas essas unidades acadêmicas da URGS aqui nesse espaço, não nesse espaço físico, mas no espaço do museu. Esse ano o museu está fazendo 30 anos, né? E nesses 30 anos, como eu disse no início, ele teve desde o início essa concepção inovadora de ser multidisciplinar, quando não se falava nesse termo, de ser interdisciplinar inclusive. Né? E justamente por não ter essa característica, a URGS tem outros museus e o Museu da URGS coordena uma rede de museus e acervos da URGS que tenta trabalhar com a preservação e com a divulgação desses espaços, da história da Universidade da URGS, mas ele não se detém numa área de conhecimento. Uma equipe técnica que atua junto ao setor socioeducativo cultural aqui do Museu da URGS, em parceria também com docentes e discentes da universidade, elaboramos todo um planejamento para as nossas ações. Essas ações contemplam o projeto Orientação de Visitas Mediadas no Museu, que oportuniza aos estudantes de graduação atuarem como mediadores junto aos nossos espaços expositivos. Fizemos também uma assessoria constante com os professores do ensino médio, infantil, educação infantil, fundamental e médio, que visitam frequentemente o museu com as suas turmas. Fora isso, nós temos um projeto denominado Aulas no Museu da URGS, onde os professores de diferentes universidades e principalmente da URGS mantêm parceria conosco para ministrar aulas nos espaços do museu, com o nosso apoio, abordando as questões museus como espaços de convivência, de educação, um espaço intercultural. Os pressupostos básicos de toda e qualquer ação museológica são a preservação, a investigação e a comunicação. Atrelado a isso, como uma linha transversal, trabalhamos, e principalmente aqui no Museu da URGS, enfatizamos as questões socioeducativo-culturais. Isso é fundamental, não só para o museu universitário, como para todo e qualquer museu. Para explorar essa questão educativa, ele se ancora, obviamente, nos professores e no rico corpo, né, de educadores que existem nessa universidade. Também nos técnicos desse museu, que tem formação, tem técnicas educacionais aqui no museu e os professores da Faculdade de Educação, principalmente, que são nossos parceiros. Trabalha com comunidades, puxando delas também e recebendo delas essas demandas para poder estar a tempo e a hora dessas demandas, dessas necessidades, né, das discussões necessárias, do que está faltando. Por exemplo, a arqueologia é uma temática que na educação básica tu não tem, nos livros didáticos tem muito pouca coisa, material didático para usar além do livro didático é nada, né? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente está cooperando com essa lacuna que tem, né, na educação básica. Então a gente concebe a exposição aqui fazendo uma curadoria compartilhada. O que é isso? A equipe do museu, que tem uma formação, na sua grande maioria, na área de história, mas nós temos museólogo também aqui, pensa ou recebe a demanda de um tema de uma unidade acadêmica. E essa unidade, esse professor, esse grupo de pesquisa, esse núcleo, nos procura e fala, olha, nós estamos com um trabalho de pesquisa assim, a gente gostaria de expor, ou a gente tem um projeto que foi aprovado como esse, dos 12 mil anos, uma proposta da professora Silvia que foi aprovada na Sociedade Brasileira de Arqueologia. Então tinha financiamento e ela previa mais coisas, previa a exposição, mas previa a questão educativa mesmo, de ter um material para as escolas, de ter o catálogo, de ter uma publicação. Então a gente acolheu, mas a gente fez parte dessa curadoria, porque o conhecimento que o professor, que a sala de aula, que a parte de graduação da universidade promove, é um tipo de conhecimento. Esse conhecimento dentro do museu, ele adquire um outro formato e, portanto, é um novo conhecimento.
ele se transforma numa outra linguagem, ele agrega valores, ele agrega outros conhecimentos, ele faz inter-relações. Então, assim, isso acontece aqui dentro. A gente faz essas reuniões, as reuniões são longas, às vezes para sair uma exposição aqui, a gente está trabalhando nela no ano anterior, então, às vezes 1 ano de reuniões até sair uma exposição. Por isso ela fica tanto tempo em cartaz, digamos assim, no museu, porque ela fica o tempo suficiente para tanto trabalho e o tempo suficiente para que as escolas da educação básica consigam se organizar e aproveitar bem o conteúdo da exposição, poder visitar, se organizar, né, dentro do currículo, dentro do calendário. Ela é pensada assim, com uma equipe de curadoria, depois tem uma produção. Geralmente a gente utiliza o máximo dos recursos da universidade, então marcenaria, serralheria, as unidades acadêmicas onde tem material que a gente possa utilizar, desenho, de quem trabalha com desenho. O máximo que a gente pode usar da universidade é utilizado na produção mesmo, dessa parte física da exposição. Então, esse espaço de educação do museu é assim que a gente enxerga, não como uma sala de aula, como um espaço informal, não formal de educação, mas que também produz conhecimento e que também é um espaço de educação, mas que não reproduz a sala de aula. Não toma o lugar do professor, nem do professor da universidade, nem do professor da educação básica. É um espaço onde a gente também aprende, também produz conhecimento de outra forma, com outras ferramentas, com outros recursos. E a cada dia a gente vai aprendendo, né? Porque quando cada exposição e a cada ação que essa exposição promove, cada curso que a gente faz, cada devolução de uma caixa educativa com o relatório de um professor, é mais um conhecimento, é mais um passo que a gente vai dando nesse projeto educativo, que é um forte deste museu. Tem um setor específico para isso, né? Um setor socioeducativo cultural que trabalha especificamente desde o que ele vai dizer no site do museu para o professor até os materiais mesmos. Para aumentar os recursos didáticos dos professores e ampliar o contato dos alunos com elementos de outras culturas, o museu disponibiliza as caixas educativas. Nelas, os alunos têm contato com réplicas de objetos arqueológicos indígenas. Estamos numa perspectiva de trabalhar aqui no Museu da URGS com caixas educativas itinerantes que têm tido uma excelente aceitação por parte, principalmente dos professores, que retiram essas caixas antes, durante ou após a visitação à exposição e trabalham em sala de aula com seus alunos. Fora isso, nós temos um projeto que é um projeto também muito bonito aqui no museu, que é o Contação de Histórias, que ele trabalha com a contação para diferentes públicos. Agora mesmo, quando estiver a URGS de portas abertas, nós estaremos, além das visitas mediadas, oferecendo contação de histórias aqui no Museu da Universidade. E trabalhamos também com formação de professores, para além dos materiais, simplesmente dos produtos didáticos, produtos educativos, nós trabalhamos principalmente com uma ênfase na formação do docente, da rede pública e privada, que vem até o museu, participa de um curso de formação, realiza relato das suas experiências em sala de aulas, aportando uma troca desses saberes e fazeres entre os diferentes docentes que frequentam o museu da universidade. Mesmo que seja só as escolas, a gente proporciona aqui no museu uma condição de aprendizagem diferente daquela lógica formal e tal da escola. Como é uma educação, uma aprendizagem não formal, né? Que é baseada mais no diálogo, no contato com esses objetos, mais cultural a coisa, assim, do que propriamente por conteúdo. Então sempre é uma experiência muito legal, né? E acho que a gente cumpre bem o objetivo nesse sentido, né? De proporcionar uma educação não formal para essas escolas e esse público em geral, assim, que a gente tenha aqui o acesso. Né? O museu, e no caso o Museu da URGS, já está dentro dessa nova dinâmica dos museus, que eu acho que é muito interessante, que é mais interativo, que é mais dinâmico, né? Que antigamente talvez o museu fosse um lugar meio assim frio, não o Museu da URGS, os museus em geral, né? E eu vejo que hoje em dia tem muitos museus que interagem com os alunos, que tem uma visão mais dinâmica, que eu acho que é fundamental. E no caso aqui do Museu da URGS, né, tem a mediação, né, excelente, né, dos professores. E no caso específico dessa exposição, né, que a gente trouxe, que é de arqueologia e pré-história, eu acho fundamental, porque os alunos do 6º ano,
eles, antiga quinta série, né? Eles estão ainda muito na parte concreta e eu acho que eles precisam disso, sobretudo se tratando de pré-história, né? Que é muito tempo, é uma coisa muito abstrata no tempo e no espaço. Então eles vindo aqui, eu acredito que agregue muito mais conhecimento, né? Basicamente, né, aqui no museu a gente trabalha com diálogo. Então esse diálogo com os professores, com a turma, né, de várias idades, né, tanto toquinho assim até EJA, terceira idade a gente recebe também. Então a gente consegue ter muita troca, né, com esse pessoal e isso às vezes traz mais informações, mais questões que uma disciplina sobre um determinado assunto. Então a gente tem, por exemplo, exposições aqui, essa mesma, que é sobre arqueologia para a história, né? A gente recebe muita gente de fora, de outras universidades, ou então pessoas que moram no interior e já encontraram artefatos e tal, e que isso te ajuda a ter um panorama maior sobre esse tema, né? Saídas de campo são fundamentais, né? Sobretudo nos dias de hoje, que é difícil de cativar o aluno com o conteúdo, né? Eles têm muitas tecnologias, eles têm muitos outros recursos. Então, às vezes, tu fica na sala de aula, tu fica meio, né? Então, quanto mais tiver essas possibilidades, eu acho ótimo. E a URGS tem esse museu que é maravilhoso, né? O Museu da URGS pode parecer estranho quando eu digo isso, porque muitos museus trabalham com o público direcionado, mas o nosso museu ele é aberto, digo, com propriedade do 0 aos 100 anos. Recebemos mães com bebês aqui no museu. Recebemos idosos que vêm junto com outros grupos. Outro ênfase que o museu está dando é um projeto de acessibilidade. Tá? Estamos estabelecendo um trabalho muito legal nesse sentido, que é a acessibilidade no Museu da URGS. Claro, existe aquele público que é considerado o público cativo dos museus, né? Que são os professores com seus estudantes. Esse já é considerado o público cativo. Mas o museu ele trabalha para além deste público, ele está aberto para toda e qualquer idade, toda e qualquer pessoa. A entrada é franca no Museu da URGS e nós recebemos esse público bem diversificado. Para isso, os nossos mediadores são preparados. Eu me surpreendi assim positivamente, eu gostei muito, né, de todo o museu e da mediação, né. Eu acho que me chamou a atenção como um todo, porque a gente trabalha esse tema em sala de aula, né? Mas a gente não tem as fontes, a gente não tem esse material, essa riqueza de material, né? Eu acredito que ocorre muito aprendizagem. Eu não saberia te dizer assim, objetivamente, em que grau, ou quais aqueles, tem uns que vão mais, outros vão menos, mas todos eles podem ter certeza que eles saem daqui com mais conhecimento do que entraram. Classicamente, o Museu Universitário servia muito mais como um lugar que guardava coleções específicas de uma área de conhecimento. Portanto, eles eram muito ligados a cada área, um museu de física, um museu de química, né, um museu de história. O Museu da URGS, ele já nasceu com essa característica, como eu disse antes, interdisciplinar. Então, ele é um museu universitário que é reconhecido nacionalmente, até pelo Instituto Brasileiro de Museus, como um museu que ele é peculiar e ele é elogiado por essa característica dele. A função de um museu universitário, pensando neste museu, no Museu da URGS, é realizar e dar espaço para esse diálogo dessas várias áreas, ser um espaço também para esse exercício de uma nova conversa, de um novo olhar sobre o mesmo conteúdo. É um espaço de abertura também, às vezes, de conhecimentos tão herméticos, mas quando tu traz para dentro do museu, da universidade, Museu da URGS, tu transforma isso numa linguagem e num momento de vivência que qualquer pessoa pode se deliciar, pode gostar, pode criticar, pode fazer relações com o dia a dia. Então, essa eu acho que é uma das missões principais assim, do museu. O Museu da URGS também é um espaço para estudantes de diversas áreas. Aqui, eles podem ampliar os seus conhecimentos e a sua experiência de trabalho. Desde que ele surgiu na universidade, ele vem com esse viés interdisciplinar. E assim permanecemos ainda hoje, oportunizando a atuação de estudantes e professores de diferentes áreas do saber em nossos espaços. Especialmente os estudantes da URGS têm um espaço privilegiado aqui dentro do museu, onde eles podem realizar estágios curriculares
os seus estágios curriculares são supervisionados por nós, técnicas do museu, orientados pelos docentes das diferentes áreas. Os estudantes podem vir atuar como bolsistas de extensão, como bolsistas PRAE, como bolsistas de pesquisa. Então, nós abrimos os espaços não só para estudantes de uma área específica, mas de diferentes áreas do conhecimento da universidade. A gente também é um espaço de formação para os alunos da universidade, porque aqui eles podem ser mediadores, né, recebem o público, falam sobre a exposição, e para falar sobre essa exposição eles têm que estudar sobre esse assunto. Então são alunos que vêm de áreas diferentes e acabam se aprofundando em assuntos que nem sempre é o da sua formação inicial, né? Quando eu entrei na universidade, né, eu não tinha muito essa ideia de que eu queria lidar com o público, né? Foi meio que uma coincidência eu acabar parando aqui no museu e lidar nesse cotidiano de receber escolas, receber turmas e tal. Eu comecei a entender que isso aí tinha a ver comigo, né? Então isso transformou bastante, né, a minha formação, porque eu teria tomado um caminho totalmente diferente, né, na graduação talvez, se eu não tivesse vindo aqui no museu fazer também esse trabalho. Aqui os alunos também podem trabalhar em outros setores, não só na mediação. Nós temos alunos da graduação da URGS trabalhando no setor de acervo, com a documentação. Nós temos alunos trabalhando no setor de comunicação do museu, no setor do jornalismo, da publicidade, da RP. Nós temos alunos trabalhando com a gente, até no administrativo mesmo, no dia a dia, né, na produção dos eventos que acontecem no museu. O museu é um espaço de reflexão, o museu é um espaço de convivência, é um espaço de trocas. Portanto, seria impossível não estarmos afinados com uma proposta maior da universidade. A questão das ações afirmativas são essenciais e estamos sim engajados nessa proposta de modo a possibilitar uma maior inserção no meio acadêmico de diferentes públicos. Essa diversidade nós procuramos contemplar não apenas na parte de visitação ao museu, como em nossas ações de um modo geral, com rodas de conversa, com apresentação de vídeos. Nós estamos justamente abertos para isso. Neste ano, em sua segunda edição, o Museu da URGS, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Educativas da URGS, realizou a segunda Semana Cultural em Biá-Guarani. Esta semana foi uma proposta do Verapotã, cacique da aldeia, que procurou o Museu da URGS para estabelecermos esses laços após outros trabalhos que já tínhamos desenvolvidos anteriormente, como uma exposição que realizamos aqui no museu em parceria com o Museu do Índio do Rio de Janeiro. Culminou então como um trabalho inovador do museu junto a uma comunidade em Biá-Guarani. Estudantes e professores da URGS participaram dessa atividade, conviveram nesse espaço durante um dia, dentro de uma aldeia. Esse trabalho retorna para a universidade no encontro com uma avaliação, culminando então em novo projeto, provavelmente para o próximo ano. O Museu da URGS é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade e fica localizado no Campo Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e é aberto ao público em geral. A entrada é franca. Para mais informações e agendamento de visitas, consulte o site